Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal pra vocês aí, falando muito do momento do Verdão, que é o líder do campeonato e 100% na Libertadores. Então sim, o Palmeiras é o time melhor futebol no Brasil hoje. Então a Renata Fã e o pessoal aí do Jogo Aberto trazem uma análise do nosso Verdão e novidades aí. Bom, rapaziada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Olha, uns contratam técnicos como o Grêmio, outros procuram, é o caso do Santos, do Corinthians, e outros comemoram a ponta da tabela da Série A, uma defesa histórica de uma penalidade do Lucero no último minuto, fez o Everton voltar a sorrir ainda mais. E o goleiraço do Palmeiras estava aqui na Band conversando com todo mundo no Galvão e Amigos, eu também estava lá, e ele comemora a fase e a retomada do bom futebol palmeirense. O Everton defendeu domingo contra o Fortaleza o seu 15º pênalti pelo Palmeiras. E curiosamente, no mesmo canto em que ele pegou outros dois que dão muito o que falar até hoje. O primeiro na decisão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, entre Brasil e Alemanha, cobrado por Petersen. Naquele dia, Neymar fez o último da série e a nossa seleção ficou com o ouro. Em 2023, o goleiro evitou o 4º gol do Botafogo ao espalmar a cobrança de Tiquinho Soares. O Verdão fez 4-3, resultado importante para a conquista do título brasileiro. Ontem, durante o programa Galvão e Amigos na Band, o Everton contou mais detalhes sobre a defesa em Fortaleza, decisiva para o Verdão ganhar por 2-1. Aos 49, a responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma, é do atacante. Ele tem que converter o pênalti, então o goleiro tentar manter a concentração, tentar induzir, tentar apontar para onde ele vai bater, para tentar mexer com ele. E foi o que eu fiz ali, eu estava bem tranquilo e muito confiante que poderia dar essa vitória para o Palmeiras e consegui. E assim, o Palmeiras alcançou 6 vitórias seguidas, repetindo um feito do início de 2023. E em comum nos dois momentos, Abel Ferreira no banco. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente e voltar a ganhar e voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. É difícil você remontar uma equipe, por mais que você já tenha um trabalho consolidado. Hoje, se você pega de toda essa geração que estava aí, ficou praticamente eu, o Gustavo, o Rafael Veiga e o Rocha, né, e o Mike, 5 só, praticamente é todo um time mudou meio novo, time. Exato, que está se estruturando outra vez, mas a gente já vê jogadores com mentalidade competitiva, que é o que o Palmeiras precisa, competir do início ao fim, acreditar do início ao fim. Essa é a cara do Palmeiras do Abel. Quem diria que o time ganharia 6 jogos seguidos, pouco mais de um mês depois dos muros do Allianz serem pichados por causa da derrota na primeira final do Paulista. E também das vaias da torcida, que ficou decepcionada com o empate contra o Botafogo na estreia do Brasileiro. Destas 6 vitórias, apenas 2 foram em casa, contra Cerro Porteño e Corinthians. Nas outras 4, como visitante, o time bateu Sporting Cristal, Sport Recife, Internacional e Fortaleza. O Colorado, que estava invicto em partidas oficiais no ano. O tricolor cearense, que não era derrotado em casa pelo Brasileiro desde novembro de 2023. O que o Abel pede todos os dias é focar naquilo que a gente pode controlar, que são as nossas ações, melhorar, evoluir. Eita, que tá confuso, hein? Gente, o Palmeiras vai bem, obrigada. Mas agora a gente vai falar do líder do Campeonato Brasileiro e deste Campeonato Brasileiro, que além do líder ser aquela equipe que está calando a boca dos críticos, tem outros jogadores e outros personagens nesse campeonato também calando a boca dos apressadinhos. Eu te pergunto, Jean, esse Palmeiras que ganhou do Fortaleza fora, Fortaleza não perdia lá desde 2023, esse Palmeiras que ganhou do Internacional, invicto também,
Esse Palmeiras que empatou com o Botafogo, que teve um começo de pedreiras no Campeonato Brasileiro, que vê os seus atletas que estavam sendo questionados jogando... É o mesmo Palmeiras de 2 semanas atrás? É o mesmo time lá, que todo mundo já estava questionando o Abel, o jogador? É esse mesmo time ou eu estou enganado? Tudo bem, William? Bem? Boa noite a todos. Pois é, o Abel do fim do ciclo, né? O Abel do fim do ciclo. Fim do ciclo. Cara, assim, a gente vive nessa rotina no futebol brasileiro, querendo determinar fins de ciclos de treinadores, de jogadores. Sempre do outro, né? É sempre do outro. O fim do ciclo do outro é algo que se costuma... E muitas vezes o próprio torcedor faz esse movimento, né? Eu acho que, assim como a gente não podia usar um campeonato estadual, né? E bom lembrar, né? E o Abel sempre fala isso, um campeonato estadual do qual o Palmeiras foi vice-campeão, para decretar que o ciclo do Abel terminou, não está mais conseguindo tirar nada do time, tem que parar, tá, num time absolutamente reformulado. Assim como a gente não podia usar aquilo para dizer o que foi dito, é óbvio que a gente também não pode usar 4 rodadas de Campeonato Brasileiro para dizer, poxa, pintou o campeão, né? Claro. Porque também já tem muita gente falando isso. É óbvio que as vitórias impressionam, por contra quem essas vitórias aconteceram, né? Então, contra o Internacional em Porto Alegre, essa principalmente. Essa é gigante. Mas ganhar do Fortaleza fora, apesar do Fortaleza não viver um grande momento, é muito difícil, né? E o histórico recente do Fortaleza em casa no Brasileiro diz isso. O próprio derby contra o Corinthians, independentemente do mando. Então, assim, é um Palmeiras muito forte e qualquer um que tivesse o mínimo de discernimento e de racionalidade na análise diria que é um Palmeiras muito forte. É um Palmeiras mais forte do que o Flamengo, porque agora já pinta isso. Tudo é tão maluco, porque agora já virou o Palmeiras mais forte que o Flamengo. O Flamengo já não fez gol no Vasco, opa! Isso, aí é um jogo, são 2 rodadas para dizer que o Flamengo, que era a sensação, vai ganhar tudo, vai ser difícil alguém tirar um título do Flamengo para que ele já seja colocado abaixo do Palmeiras. Não dá para ser assim. Assim, ou a gente aprende que não dá para ser assim, ou a gente continua fazendo esse negócio. Tudo bem, eu sei que muitas vezes é má fé, quem faz isso faz por má fé mesmo, porque faz atrás da audiência, da repercussão e tudo mais, e de tudo que a repercussão traz, mas às vezes é um desequilíbrio que eu acho que assim, tudo bem, cara, o torcedor tá na dele, eu acho, mas o que me incomoda muito é ver esse tipo de coisa acontecendo com quem deveria fazer uma análise um pouco mais equilibrada, um pouco mais racional. Então assim, não mudou nada em relação ao que a gente imaginava no começo do ano. O que a gente imaginava no começo do ano? Antes dos estaduais começarem. Palmeiras, antes do Flamengo ser campeão e do Corinthians ser campeão paulista, para muita gente o Corinthians já estava à frente do Palmeiras. Você até me perguntou, lembra? Foi. Você falou, eu falei, cara, para mim não muda nada, o Palmeiras está à frente do Corinthians, né? Quer dizer que o Palmeiras vai ganhar títulos e o Corinthians não? Evidentemente não quer dizer isso. Porque a gente não tem o poder de prever o que vai acontecer numa partida de futebol. Agora, começa um ano, a gente analisa o que, basicamente? A estrutura do clube de maneira geral, mas acima de tudo, a qualidade do elenco e a qualidade do treinador que vai comandar esse elenco. Esses acho que são os 2 pontos principais para a gente fazer uma avaliação, sobretudo para um campeonato de pontos corridos. E nesse aspecto, é óbvio que os 2 times que hoje são os 2 primeiros colocados do campeonato eram, desde o começo do ano, aqueles que a gente olhava com maior atenção. O que não significa descartar Internacional, não significa descartar outras equipes, né? O Atlético e outras que a gente pode até citar, mas que vão depender de uma melhora num aspecto ou em outro. Mas assim, tentar, trazer um pouquinho a coisa para a racionalidade, porque senão fica tudo muito fácil também, né? A gente olha o placar do último jogo ou do último campeonato, decreta o sucesso absoluto de um, a falência absoluta do outro, e aí esse vai trocar, e muitas vezes os técnicos são trocados mesmo, os elencos são mudados mesmo. No caso do Abel, isso não acontece pelo crédito que ele tem, mas era meio óbvio que o Palmeiras ia fazer uma temporada com um time forte, com um técnico. É meio óbvio. Agora, se vai ganhar, não sei. Eu continuo achando o Flamengo mais forte, tá? E não é porque está em segundo agora que ele deixa de ser mais forte. Desde o começo a gente está falando isso, desde o começo do ano, né? A questão é que o Flamengo estava dando demonstrações dessa solidez e o Palmeiras ainda oscilava um pouco e tal, e foi se ajustando. Agora sim, é um campeonato que está calando a boca dos apressadinhos mesmo, né? Porque o Palmeiras está indo bem, está em primeiro.
O Corinthians sendo campeão paulista, agora vai. Tá aí procurando treinador, derrubou o treinador. Você falava de... Um companheiro nosso diria, né? A taça de gelo. Exatamente. Taça de gelo. Atlético Mineiro. Opa, agora chegou. Ganhou aí o Campeonato Mineiro com tranquilidade. Tá tendo dificuldade para ganhar a primeira agora no campeonato. Então o campeonato tá calando a boca dos apressadinhos, hein, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Jean. Calçade, o fã do esporte com a gente. O Calçade volta e meia, quando a gente entra em umas discussões assim, mais amplas, como é o linha de segunda aqui, com não necessariamente um pós-jogo, algo mais quente, a gente tenta analisar algo com uma lente um pouco mais aberta, ele sempre fala, tem que começar a abordar pelo calendário, mas é difícil você fugir. Essa pressa na avaliação, ela só se dá por conta da loucura do calendário. Porque, tecnicamente, se fosse tudo como a gente pensa, ou planeja, ou a gente que adora falar de modelo europeu e tudo mais, a gente estaria agora no 5º jogo do ano. No 5º jogo do ano, só que de uma temporada que talvez vá durar aí 9 meses, a gente vai até o final de dezembro. Só que a gente já carrega uma análise precipitada, como você diz, de janeiro, de fevereiro, do final de março, e no final de março a gente já tem que sentenciar. Quem é que tá bem, quem é que não tá? Você falaria que o Mirassol ia estar à frente do Inter? Não. O Vasco tem mais trabalho de bola que o Inter até aqui na temporada? Não. O Cruzeiro, em meio a tudo que passa, ele faz um trabalho melhor que o Inter? Só para pegar o exemplo do Inter, que para mim não é por conta de 2 tropeços que acabou o campeonato, vai se apresentar como um dos bons times do ano, acho que vai patinar, sabe, de forma definitiva. E também por isso que a gente começa a olhar para o Palmeiras, e aí em algum momento, de certa forma, quando se falou para ter um pouco mais de paciência, o Abel brigou para que não fosse nada tão definitivo, eu acho que dá até para a gente ficar à vontade, porque a gente também não tratou nada como definitivo do trabalho do Abel aqui nessa bancada, esse horário. Por exemplo, ele não tinha o Paulinho, ele tinha o Facundo em adaptação, o Maurício ficou fora, o Felipe Anderson ele foi mexendo até entender que talvez ele quebrando pela direita, o Veiga acaba lesionado, então o Estevam caindo um pouco mais por dentro, ele vai buscando soluções. A gente pode falar que o Abel demorou um pouco mais a ter soluções do que em outros anos, que ele achava soluções talvez mais rápidas, mas é tudo fruto daquele final de março que você já tem que ter uma sentença pronta. O Rubel Dias já não presta, o Abel acabou o ciclo, a gente tem que aceitar que os ciclos se encerram, né? O Felipe Luiz já é o novo grande treinador do futebol brasileiro. Seleção brasileira, Se esse programa aqui fosse na quinta-feira passada, talvez a gente estivesse debatendo o que o Felipe Luiz fez após 6-0, mas ele é após o jogo de domingo, então a gente está debatendo o Abel e o Palmeiras, porque tudo é muito louco conforme o calendário. E às vezes a pressa cai também para opinião. Talvez o Palmeiras de agora ele esteja muito mais próximo do que o que o Jean falou, do que a gente imaginou quando começa a debater e projetar o início do ano. Não é que seja definitivo. Só que quando você olha para o plantel, são 13 pontos, o Giai, a gente lembra que eu fui falar do Giai. Então, um valor começa a aparecer, com visto individual. O Felipe Anderson, que estava um pouco apagado, aparece. O Everton, que muita gente falava que não resolvia, ontem resolve um jogo. O Palmeiras é só o Estevam. Talvez o Estevam não tenha brilhado nos últimos jogos, mesmo assim o Palmeiras sabe por onde construir, deixou de passar só pela direita. Mas por que vocês estão explicando? Não, a gente está falando que o Palmeiras era um time de uma nota só. Roda lenta e buscava o Estevam. Deixou de ser isso. Então, a gente não precisava, talvez, ficar nessa pressa, só que o calendário leva a isso. O cara também que assiste a gente todo dia, janeiro, fevereiro e março, vocês não têm a mesma opinião, a gente acaba falando. Só que talvez esse retrato de agora seja mais fiel por trabalho. E o Campeonato Brasileiro acaba sendo muitas vezes mais legal, porque ele vai refletir trabalho. Você não engana 38 rodadas. Ao final de 38 rodadas, não tem um time que vai ser campeão sem jogar bem, sem ser regular, não tem um time que vai beliscar uma Libertadores sem vencer fora de casa, se apresentar sólido em alguns momentos. E o Palmeiras é isso. Eu ainda não acho ele exatamente um time dos mais sólidos. E ele sofre, por exemplo, contra o próprio Sport, ele sofre contra o Fortaleza ontem no final do jogo, só que ele começa a ser um Palmeiras que sabe onde está o caminho que ele pode buscar a vitória. Acho que era isso que faltava em algum momento. Então a gente vai voltar a falar do Abel, do trabalho, dos valores individuais, que estavam lá em março, estavam lá em fevereiro. Só que a loucura de a todo momento precisar servir uma cabeça na bandeja. Ou o Zubeldia, que ganhou ontem um clássico, o Santos não viu a cor da bola também. Semana passada tinha gente que já poderia estar fora, né? Para muita gente. Então, acho que o calendário leva ao futebol mal praticado, a opinião mal dada, a análise mal feita, mas tudo vai esbarrar na pressa que vem daí também. Porque isso, você está falando de um time, né, Calçade? Isso envolve jogadores também. O Pedro acabou de citar. Felipe Anderson era o Sleep Anderson. Não queriam ver nem pintado de ouro. Giai, muito bem lembrado. O Giai não tem condições, já teve todas as oportunidades. Que todas as oportunidades também. E um jogador está se encaixando. Para falar de outro time, Ferreirinha. Torcedor do São Paulo também. Não, é A, B, C, D. Ferreirinha não, coloca não sei o quê, coloca o sub-20 lá, mas não põe o Ferreirinha. Porque o Ferreirinha é burro, Ferreirinha é ruim, Ferreirinha é isso, aquilo outro. Ferreirinha tem 5 gols.
Ele ajudou o São Paulo a pontuar na Libertadores e está conseguindo gols de vitórias para o São Paulo também. Ah, porque o André não pode entrar, porque o André não, há muita diferença André e Caleri. O André já entrou, já fez 2 gols, já deu assistência também. Então assim, é um campeonato que já no seu começo vai comprovando que assim, ninguém pode ser descartado em nenhum momento. Estou falando de jogador, de treinador, não dá para descartar. E eu acho que o campeonato tá primando por enquanto por esses resgates, o Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Você acha que tem uma doença que toma conta, assim, o futebol eu vejo como resultado das sociedades onde ele é praticado. Não é à toa que aqui é muito caótico, né? Porque a gente vive no caos, no dia a dia. E é cada vez maior isso, essa pressa, você tem que acertar, entendeu? Assim, em janeiro você tem que acertar o que vai acontecer em dezembro. Como se isso fosse o barato do jogo. A coisa mais legal é acertar o que vai acontecer em dezembro. Sendo que até lá é impossível fazer isso, por tudo que acontece aqui. Vou dar um exemplo. O Bahia, de hoje, de 21 de abril a 21 de maio, contando então com o jogo de hoje, contra o Ceará, o Bahia vai jogar 10 partidas no mês. Eu te pergunto, Uma a cada 3 dias. Isso é razoável? Não. Isso é inteligente? Isso favorece o futebol? Isso favorece o investimento do Manchester City? Você vai atrair novos investidores ou você vai fazer eles melhor voltar para casa? Então, nós temos um sistema que é o sistema montado para o fracasso. Então, a base, o chassi do futebol brasileiro é o fracasso, não é a vitória, não é o triunfo. Mas como? Porque ou você fracassa para conseguir alguma coisa, porque você não vai conseguir. A natureza do jogo é o quê? Ganhar o que você puder. Você já viu alguém entrar para perder? Não. Sim, né? Você pode ter, mas normalmente você entra para ganhar, qualquer jogo. E no futebol brasileiro tem jogos que é melhor perder, para você poder focar em outra coisa. Não dá para focar em tudo. Então você tem que ir deixando pelo caminho algumas coisas em troca de outras. Vamos dizer, isso é maluco. É cruel, mas é um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia. 10 partidas em 30 dias é criminoso, é crime, sabe? Não tem outra palavra. Né? Os autores são criminosos desse calendário, porque você não vai me dizer que isso gera saúde para quem pratica, saúde para quem assiste. Né? Muito bem. Eu não acredito que o dinheiro investido retorne como deveria retornar. Quem põe dinheiro no futebol não está feliz. Para alguns retorna como deveria. Então, cara, porque assim, enquanto o caos está instalado, você esconde muita coisa com o caos, né? O caos ele é um cobertor nessa peneira aí, você não vê o que interessa. Cara, a gente vai falar isso no mês que vem, daqui a pouco, no ano que vem, e é preciso saber olhar também. Porque o molde que serve para analisar o Palmeiras do Abel pode não servir para analisar outro clube. Porque por que o Abel foi defendido? Porque você percebe que aquele cara tem uma qualidade acima da média no futebol brasileiro. E quando as coisas não saem assim tão bem, é preciso olhar para tudo que foi feito e não julgar só aquele momento. Não, esquece-se tudo, só aqueles 2 jogos, 3 jogos é que vão expulsar tem que um cara... jogar a capacidade, né? Claro, e tem outros que não têm. É isso. Então, assim, não é um molde que você aplica para todas as situações. Por isso que eu acho que é preciso você escolher com quem você conversa sobre futebol. Porque a gente está num mundo de cliques e é muito interessante, né? Cara, eu acho mal barato. Você começa a olhar aqui, tá cheio de... Você acha que... Porque qualquer pessoa hoje é um meio de comunicação. Sim. Então você coloca lá, Cristiano Ronaldo, a foto dele aqui, aí a foto, aqui o símbolo do Corinthians. Aí uma setinha. Embaixo, escrito assim, negociando. O Dorival... Aí não. Cravado! Treinador. Mas isso acho que é um modelo que está fadado, assim, de fato tem muito mas hoje. Tem muita gente praticando. Porque a gente inclusive na imprensa esportiva. Claro, não, aí é pior. Porque eu acho que assim, né? tem muita gente que faz esse negócio, essas chamadas que o Calçade está falando, e certamente o torcedor de São Paulo já viu com o símbolo do São Paulo, do Flamengo, então, nossa, negocia. Exato. De Bruyne. Com o mundo. Negocia.
Hoje, eu acho que assim, vai dar um tempinho e ninguém mais vai clicar nessas coisas, né? Você tem essa esperança? Não, isso eu acho que sim, porque isso de fato é um negócio que as pessoas param de clicar a partir do momento que elas vão ver que se torna um padrão de coisa... Agora, é diferente da... Não, é que eu queria ter essa esperança. Não, então, mas é que eu acho que isso sim, em relação a essas notícias absolutamente... Porque são dessas notícias que o Calçade está falando. Acho que isso, daqui a pouco o cara vai ver e sabe que não vou nem clicar. Porque elas compõem esse cenário do que ele é mais amplo. Mas é que eu acho que o da opinião é uma coisa, e tem muito a ver com isso que a gente estava falando em relação ao Abel, por exemplo. Aí é diferente, porque a opinião, o chilique, assim, eu vejo muita gente criticando os maiores chiliquentos da imprensa esportiva, e por imprensa entenda-se tudo hoje, tá? Porque a comunicação, ela tá bem misturada, acho que é um momento de transição. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Jogo Aberto, falando muito aí do nosso Verdão, falando muito da defesa do Everton, um bom momento que ele vive, sim, a grande defesa que deu a liderança ao nosso Palmeiras, né? Ressaltando muito a entrevista que ele deu lá com o Galvão, a Renata Fã também estava, então falando muito sobre um bom momento que vive o Palmeiras e a nossa muralha que se chama Everton. A gente trouxe também um trecho aí do Linha de Passe, comparando muitos times, então fazendo as comparações entre Palmeiras e Flamengo, a mídia crava sim que os dois estão praticamente no mesmo patamar. Só que o Palmeiras é mais estável. O Palmeiras não fica oscilando tanto igual ao Flamengo. Então sim, o nosso Verdão segue na liderança, segue 100% aí na Libertadores. Meio de semana agora movimentado, viaje, vai jogar na altitude, não será um jogo fácil, mas o Verdão vem embalado e ninguém vai segurar o nosso Palmeiras esse ano de 2025, se Deus quiser, grandes alegrias, Campeonato Brasileiro e Libertadores, se Deus quiser a gente vai levantar essas duas taças. Bom, rapaziada, você que acompanhou o vídeo até aqui, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Tá? Você concorda ou discorda em tudo que foi falado? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.